Vitória surgiu para ocupar a vaga do modelo urbano Amélia, ambos produzidos pela Companhia Americana Industrial de Ônibus Caio. As primeiras unidades do ônibus saíram da fábrica da Caio em Botucatu, São Paulo, no ano de 1988 e causaram furor entre clientes e concorrentes, por causa de suas soluções que aliviavam a estética moderna e grande funcionalidade. Projetado pela primeira vez em 1987 e lançado oficialmente em 1988, o modelo de ônibus urbano Caio Vitória atravessou diversas conjunturas políticas, econômicas e sociais do Brasil. Momentos difíceis no país, como a inflação, a estabilização monetária e a expansão da indústria automobilística, que já na década de 1990 esbarrava nos grandes congestionamentos dos principais centros urbanos. Ao brasileiro e usuários do transporte coletivo restou buscar outras opções de transporte, inclusive os que utilizavam energia limpa, como o metrô movido a eletricidade e a bicicleta, por exemplo. O lançamento do Vitória também foi uma tentativa de garantir sua liderança na produção de ônibus no país, que estava sendo ameaçada por outros fabricantes, principalmente a Marco Polo com seu bem-sucedido modelo Torino. Com o intuito de acompanhar as inovações do mercado de carrocerias de ônibus e não permitir que o produto da Caio ficasse defasado neste mesmo mercado, o Vitória veio como resposta da empresa às constantes ameaças de diminuição de sua participação e até mesmo da perda da liderança do setor de ônibus urbanos, consolidada pela sequência de modelos Bela Vista, Gabriela e Amélia. Trocadilhos à parte, o Vitória foi um modelo que nasceu para vencer. Ele foi uma das causas de um fato interessante. A Caio, que fatalmente teve sua falência decretada em 2000, não enfrentou uma situação pior ainda pela reputação e números expressivos de vendas conferidos por modelos como o Vitória. Mesmo falida, conseguia ainda despertar a atenção de um grupo empresarial muito forte no setor de operações, comandado pelo empresário José Ruas Vaz, que em 2001 criou a empresa Induscar e arrendou a massa falida da Caio. Em 13 de março de 2009, arrematou em leilão definitivamente o Parque Fabril, os insumos, a tecnologia e a marca Caio. Essa importância do Vitória para o setor de transporte e para a vida da Caio pode ser traduzida em números. A tentativa da Caio foi uma atacada certeira, pois o Vitória foi um dos ônibus mais vendidos no país.
acordo com a Fabus, entidade que reúne desde 1959 as fabricantes de carrocerias de ônibus, entre 1988 e 1995, no período de sua produção, foram encarroçados 28 mil ônibus modelo Vitória, sendo que em alguns períodos chegavam a ser produzidos 280 unidades por mês, um recorde para a indústria do ônibus no Brasil. Mais uma vez, a exemplo do lançamento do Gabriela, a Caio proporcionava ao setor de produção de ônibus urbanos a incorporação de novas tendências, seguidas posteriormente por outras encarroçadoras. Havia modelos nos quais as concorrentes nem se preocupavam em disfarçar o fato de que o veículo foi inspirado no Vitória. Um exemplo disso foi o Tanco Scorpio. Tudo nele se vê o estilo e cópia do Vitória. Para começar, o modelo não poderia ser considerado como mera evolução do seu antecessor, o Caio Amélia. Apesar da estrutura fabril semelhante, as linhas eram mais modernas, com soluções diferentes. As portas de folha única, parecidas um pouco com dos rodoviários, eram um exemplo de inovação, assim como os 4 faróis quadrados na frente, 2 de cada lado, rompendo com a sequência do conjunto óptico padrão arredondado dos antecessores, Bela Vista, Gabriela e Amélia. O que chamou a atenção do mercado é que, em relação aos outros modelos, o Vitória era inovador, sem deixar de ser sóbrio, uma combinação que só é possível devido a um bom trabalho de engenharia e design. O interior do Vitória trazia também diferenças importantes. A qualidade dos bancos de fibra ou com componentes estofados e suas dimensões que ofereciam conforto e deixavam o corredor mais largo, além da largura do próprio carro, possibilitava uma circulação ainda melhor dentro do ônibus e uma capacidade maior de transporte. Difícil de encontrar foi uma das invenções diferentes da Caio Norte, já no fim da produção em 1996. Uma tampa dianteira toda em fibra de vidro englobava até a área dos faróis, eliminando a moldura destes. As aberturas de ar eram bem largas e vistosas. Curiosamente, não foi introduzida nas unidades produzidas e sim disponibilizada como peça de reposição. Algumas empresas da região Nordeste a compraram. É um artigo raríssimo. O modelo conseguiu o êxito de um verdadeiro vitorioso. O Vitória foi um dos modelos mais vendidos da história, mesmo sendo contemporâneo a uma época de retenção de investimentos por parte das empresas de ônibus, que, como outros setores da economia, viam sua capacidade de crescimento comprometida pela alta inflação.
Os custos das empresas aumentavam diariamente, mas os lucros não, além de haver uma evasão de passageiros e deterioração dos salários dos funcionários das empresas de transportes, assim como de trabalhadores de outros ramos. Mesmo com toda a retenção de investimentos, o Vitória conseguiu se destacar pelo seu número expressivo de vendas. Explicado em parte, pois além de sua qualidade e conceitos inovadores, as frotas das cidades estavam demasiadamente velhas e alguma renovação, até por questão de segurança, precisava ser feita, mesmo em tempos de crise. Além disso, pressionadas pela população e por alguns setores mais específicos da sociedade, como a imprensa, as administrações públicas viam que suas imagens estavam atreladas ao segmento de transportes. Politicamente, não era inteligente deixar essas cobranças por um transporte melhor totalmente de lado, mesmo que fossem tomadas medidas parciais. Muitos sistemas foram reformulados e, com isso, as frotas renovadas. O Vitória é, por exemplo, contemporâneo à época das chamadas municipalizações dos transportes. Municipalizações que, dito, nunca existiram, pois a maior parte dos sistemas consistia no poder municipal gerenciar as receitas das catracas, fiscalizar de maneira mais presente e contratar empresas particulares, remunerando-as pelos serviços prestados. Algumas empresas públicas foram constituídas, outras já existentes tiveram de melhorar pelo menos um pouco seus serviços. Além da CMTC, presente desde 1946 na capital paulista, outras empresas públicas despontavam em grandes cidades, como a EPT de Santo André, a ETCSBC de São Bernardo do Campo e a ETCD de Diadema. Isso para nos limitarmos a uma parte da Grande São Paulo. Não é extrapolar o bom senso dizer que o Vitória passou e venceu diversas realidades operacionais e econômicas particulares das cidades de todo o país. Ele conviveu com as municipalizações e também com o início das privatizações, que se intensificaram a partir de 1993, quando, apesar de alguns serviços serem considerados bons, os poderes públicos se mostraram ineficientes na operação e administração das empresas de ônibus locais, por causa, principalmente, dos vícios das máquinas públicas, como gastar mais do que arrecadar e criar cabidões de emprego, uma característica muito comum da maioria das empresas públicas de transportes. Nas privatizações, que também exigiam alguma renovação das frotas, o Vitória estava lá firme e forte. Veja que o modelo conta a história de suas realidades diferentes, a da tentativa do poder público regular os transportes e o da redução do Estado na atuação efetiva das atividades econômicas, inclusive a dos transportes. O Vitória também viveu a fase da inflação galopante e do início do Plano Real, em 27 de fevereiro de 1994, criado para o controle e estabilização monetária. Com a chegada do real, o Brasil tem a oportunidade de mudar de forma definitiva o curso da sua história. A moeda é o mais concreto dos atos de confiança das nações. Porque quando o real chegar, não vai ter mais inflação. Real está nascendo a sua moeda. Em seu lançamento não havia grade entre as lanternas da frente. Era uma chapa lisa, onde normalmente as empresas aproveitavam o espaço para colocar o nome ou prefixo. Isso na versão para o motor dianteiro Mercedes-Benz, a mais comum. Ainda para o chassi Mercedes, os primeiros modelos tinham o capô do motor dianteiro com uma espécie de degrau no meio e desenho bem quadrado. Os revestimentos internos do teto, que envolvia o posto do motorista, a caixa do itinerário e o primeiro banco do passageiro eram feitos com uma peça única de plástico bem resistente. Essa peça de cor cinza também envolvia o cofre dos pistões de acionamento das portas dianteiras e o painel elétrico. A desvantagem, que depois com o tempo foi corrigida, é que quando o ônibus batia e danificava apenas uma parte da dianteira, a peça inteira, que era grande e cara, tinha que ser toda trocada. Nas versões posteriores, a região era formada por peças em blocos, que poderiam ser substituídas separadamente em caso de manutenção ou conserto. As portas de folha única das primeiras versões eram projetadas para empurrar com segurança os passageiros para dentro do veículo.
Ainda na primeira versão de motorização dianteira, as 3 últimas janelas do lado esquerdo, na configuração mais comum de chassi Mercedes-Benz, tinham largura parecida com a das portas. Em 1989 e 1990, os modelos com motorização dianteira já recebiam grades de respiro entre os faróis, em vez daquela chapa lisa onde as empresas pintavam os nomes e prefixos. E isso se deu devido a uma nova motorização da Mercedes-Benz e para dar uma nova cara ao já líder de mercado. A alteração mais significativa de design do Vitória, que já atendia as normas do projeto padrão, elaborado entre 1975 e 1979 com o objetivo de oferecer mais conforto e segurança aos passageiros, estipulando padrões e exigências mínimas aos fabricantes, ocorreu no ano de 1992. A pedido de empresários, para facilitar a manutenção e operação, a Caio deixou de produzir o modelo com portas de folha única, para passar à configuração de 2 folhas em cada porta. Mesmo depois deste ano, alguns Vitórias com folha única nas portas ainda eram feitos para atender aos pedidos mais antigos que faziam fila. Os para-choques, na reestilização de 1992, passaram a ser menores e mais lisos, em vez dos chanfrados. Um fato curioso é que a Aviação Santa Brígida, da capital paulista, encomendou um lote destes novos Vitória e as exigiu a configuração antiga dos para-choques. Em 1994 é mostrado um visual reestilizado do Caio Vitória, feito pela Caio Norte, além das já implantadas na outra fábrica para o modelo. A caixa de roda passa a ter moldura arredondada em borracha, como nos Volvo Scania. No ano seguinte, essa moldura é incorporada à chapa, como no Alfa, modelo seguinte da Caio. É incorporado lanternas de caminhão Mercedes-Benz similares a que a Marco Polo Torino, em 1989, já tinha utilizado. Com essa novidade, muitos empresários fizeram esse tipo de mudança dentro das próprias empresas. Com isso, a lanterna quadriculada foi rapidamente extinta, mas as mudanças que eram vindo da fábrica tinham um relevo mais aprofundado nessa área, coisa que os empresários não conseguiram fazer na garagem, aí ficava rente a traseira. O Vitória foi um modelo de carroceria que também se adaptou de maneira bem rápida com a qualidade ao desenvolvimento dos novos chassis e versões de motorização e acompanhou bem uma época de mudanças em praticamente todas as montadoras. A flexibilidade e os projetos modernos do Vitória conseguiam dar conta de todas essas inovações. No chassi Mercedes-Benz, ele foi contemporâneo às versões diferentes, como o F1315 e o F1318. Os da Scania encarroçou uma parte da série 112, já no seu final, e a novidade da montadora sueca na época da série 113. Em relação aos produtos Volvo, se adaptou perfeitamente aos B58. Em 1992, a Caio desenvolveu um Vitória específico para um novo produto do mercado de ônibus, o chassi B1618, da marca Ford, na época da Auto Latina, quando a Ford e Volkswagen fizeram um acordo comercial de produção. Uma outra mudança estética ocorreu em 1994, na parte interna. O painel dianteiro, que tinha uma espécie de degrau entre o posto do motorista e a porta da frente, teve o tal degrau eliminado, sendo redesenhado com uma espécie de caída suave entre o local do motorista e o acesso dos passageiros. Outro detalhe curioso da história do modelo é que houve uma versão pouco conhecida do veículo, era o Vitória FE. A carroceria era feita de duralumínio, a exemplo dos CMA Flechas, tradicionais da aviação cometa. Era mais um sinal de que a indústria não tinha modelos únicos para todo o país, mas adaptava-se os produtos às necessidades específicas de cada operador regional. O modelo de duralumínio era para atender principalmente as empresas litorâneas, com as que a Caio possuía e que, por causa da maresia, as carrocerias convencionais sofriam mais corrosão. Apesar de pouco produzido, o Vitória de duralumínio foi bem aceito pelas empresas que operavam em locais com estas características, mesmo o modelo sendo mais caro.
Essa tecnologia foi herdada da Carroceria Metropolitana, empresa comprada pela CAI no Rio de Janeiro em 1976, época em que o Gabriela estava a todo vapor. Os serviços seletivos urbanos e intermunicipais estavam crescendo entre os anos de 1980 e 1990. Eram linhas especiais, diferentes das urbanas comuns, mas com quilometragem e tipo de percurso que não se poderiam ser considerados rodoviários. Alguns desses serviços circulavam exclusivamente em áreas urbanas, com tarifas mais altas e serviços considerados melhores. O operador precisava de um serviço com padrões superiores aos urbanos, porém mais simples e mais barato que os modelos rodoviários, e o Vitória atendeu a essa demanda. Surgia nos anos de 1990 o Caio Vitória Intercity. O ônibus tinha a mesma estrutura do urbano, mas com para-choques diferentes, uma única porta na frente do tipo rodoviária, bancos também se parecendo com dos serviços rodoviários, janela com uma única divisão vertical, cada uma, e cortinas. A motorização poderia ser traseira, mas na grande maioria dos casos era na frente. O Caio Vitória também participou da época da expansão dos ônibus articulados para atender uma demanda de passageiros mais concentrada e maior em alguns pontos das cidades, e foi o modelo considerado como um dos mais apropriados para corredores, que também crescia em número e quilometragem. O modelo deixou de ser produzido oficialmente em 1995, mas devido ao grande número de pedidos acumulados, algumas unidades foram fabricadas em 1996. Após mais de 28 mil carrocerias, o último Vitória era vendido para a Transurb de Goiânia. A exemplo de outros modelos que marcaram a época pela qualidade, o Vitória era um sinal de veículo leve, de fácil manutenção, mas de muita resistência. Não só em serviço de transporte de trabalhadores rurais, que exigem muito do veículo devido às más condições de trafegabilidade e que normalmente são o último estágio de vida útil de um ônibus, mas os Vitórias podem ser vistos ainda rodando em excelentes condições em várias cidades da Grande São Paulo. Muitos são aposentados devido às exigências dos setores públicos quanto à idade, mas em relação à conservação e resistência, muitos estão até em melhores condições que os veículos mais novos, porém não muito bem conservados ou mesmo de qualidade estrutural inferior. Saber um pouquinho da história do Caio Vitória não deixa de servir também para entender diversos contextos políticos e econômicos, os quais o modelo foi contemporâneo. Como se o nome fosse uma previsão, o Vitória conseguiu passar com destaque por diversos momentos difíceis. Ele ainda figura entre os modelos mais vendidos de ônibus urbanos da história do setor, mesmo sendo lançado numa época de dificuldade econômica de várias empresas, o que comprometia a renovação das frotas. Assim, quando se fala na memória do Vitória, é possível ver sob o aspecto diferente uma fase muito danosa da economia brasileira, que foi o das altas taxas de inflação. Mas a linha do Vitória também percorre pelo trajeto da busca da estabilização monetária, quando o fantasma da deterioração de investimentos e salários começava a se tornar menos assustador com o início do Plano Real. Nesta época, no entanto, foi registrada uma recessão de diversos setores da economia, e o Vitória conseguiu vencer. Vitória também transitou por dois terrenos distintos e também se comportou muito bem. O das municipalizações, que se trataram da maior interferência dos poderes públicos municipais no gerenciamento e operações dos transportes, além da não atuação exclusiva, como seria uma municipalização de fato. E o das privatizações dos sistemas de transportes públicos, na época em que a ideologia predominante era o da redução do Estado, em que os administradores públicos mostravam muitas deficiências em gerir e operar ônibus por causa de vícios da máquina pública, que jamais seriam tomados pela iniciativa privada, como gastar mais que arrecadar e criar um inchaço de empregos com cargos muitas vezes desnecessários. Do ponto de vista exclusivo da história dos ônibus, ele conseguiu inovar as inovações, ou seja, todas as novidades trazidas pelos seus antecessores como Bela Vista, Gabriela e Amélia ganharam uma nova cara e mais evoluções foram apresentadas. O Vitória trouxe um design moderno e conservador ao mesmo tempo, mas conforto para os oferecidos por um novo desenho e novos equipamentos da parte interior. O Vitória também fez parte da história da evolução de várias montadoras, que nos anos de 1990 modernizaram seus produtos e faziam ônibus com motores mais potentes.
A carroceria foi uma das mais flexíveis e que acompanhou estas inovações dos conceitos das montadoras, dando respostas rápidas, se adaptando de forma célere a esses novos produtos. O Vitória foi um dos ônibus que atendeu à emblemática Autolatina, quando Ford e Volkswagen fizeram um grande acordo na fabricação de veículos. Do ponto de vista operacional, o Vitória atendeu bem à expansão dos sistemas de corredores de veículos de maior porte, com articulados e de serviços seletivos com mais categoria que os urbanos, porém não com o mesmo conceito dos rodoviários. A tecnologia do duralumínio também fez parte da saga do Vitória. Falar da história do Vitória não é apenas citar a história de um modelo de ônibus, mas uma oportunidade de entender realidades diferentes do setor e da economia de cidades em geral. Sem dúvida, o Vitória deixou saudades. Hoje em dia, sua presença nas ruas não é tão evidente como era anos atrás, quando o veículo era sinônimo de perfeição e qualidade. No Recife, praticamente todas as empresas possuíam o Caio Vitória e era referência em transporte de passageiros e se destacava até mesmo do modelo mais próximo de sua geração, o Caio Alfa. Mantendo um bom nível de vendas, o Vitória fechou o ano de 1995 com bons índices de aprovação entre os usuários. Nas ruas, algumas características chamavam a atenção e tornaram esse tipo de ônibus especial: a suspensão elevada, a tarja preta nos faróis traseiros, presente em alguns modelos, e o ronco do motor que ecoava com intensidade. Mas o Vitória conseguiu se destacar entre diversas outras carrocerias de ônibus e acabou entrando para a história. Afinal, nossos pais e avós devem ter utilizado este ônibus que, com seu design, deixou sua marca registrada e chamou a atenção de diversos frotistas e empresários de transporte do Brasil. Com o fim de sua produção, o Vitória consolidou sua marca e deixou um grande legado na história do transporte coletivo de passageiros, ficando conhecido como um ônibus que fez história no Brasil e que marcou gerações. Afinal, quase todos têm uma história para contar sobre o Caio Vitória, desde os seus avós, passando pelos seus pais, até o seu irmão mais velho que vivenciou a época, um ônibus em que sua presença se tornou quase que obrigatória nas garagens dos empresários de transporte. Além do mais, devemos destacar também um modelo encarroçado sob chassi Scania, o item que conferia certa exclusividade ao veículo. Trata-se do Caio Vitória Urbano Scania L113, lançado em 1991 no Recife. A imprensa destacou na época o evento de lançamento, que contou com a presença de figuras importantes do mundo empresarial dos segmentos rodoviários e automobilístico, como o empresário Luiz Morato, da antiga São Paulo, Paulo Chaves, da atual Caxangá, e Luciano, da empresa Transcol, entre outras personalidades. Na ocasião, a reportagem ainda ressaltou que o então novo ônibus da marca Vitória, montado sob chassi Scania, contava com suspensão a ar nos eixos dianteiro e traseiro, sistema de alto nivelamento e amortecedores que proporcionavam um rodar macio e seguro. Esses e outros itens traziam mais comodidade aos passageiros, uma verdadeira revolução para o setor de transporte na época. Além da fábrica de Botucatu, São Paulo, havia também a fábrica de Pernambuco. Era então a famosa divisão Caio Norte. Essa fábrica fez a região Nordeste ter uma enxurrada de Vitória. A conveniência por ser mais perto e a qualidade dos ônibus já eram atrativos, mais que o suficiente. Na região metropolitana do Recife e municípios adjacentes na década de 1990, numa totalidade de 100% das empresas adquiriram o Vitória. Essa fábrica da Caio, que esteve instalada durante muitos anos no município de Jaboatão dos Guararapes, a 19 km de Recife, produzindo o Caio Vitória em larga escala. Isso possibilitou uma maior adesão dos empresários. Atualmente desativada, contribuiu significativamente para a construção da história dos transportes. O Caio Vitória, não mais produzido, mas ainda visto nos dias atuais, é um dos modelos de veículos que não passou em branco na história. Deixou não só um legado, mas como contribuiu para o segmento de novidades e para o desenvolvimento dos ônibus e sistemas brasileiros. Adaptando-se às transformações da indústria de chassis e motores, deixou um grande legado, popularizou no Nordeste um produto idealizado no sul do país, expandiu fronteiras e hoje remete apenas às lembranças de um passado rico e nostálgico.
nas redes sociais. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Obrigado e volte sempre.